Como vocês sabem, o UFC Rio, o UFC 283, foi o primeiro passo dessa nova parceria, dessa nova relação do UFC com o nosso país, o Brasil. E além, claro, do card em si, o UFC e seus parceiros comerciais prepararam na semana da luta uma programação bem recheada, que contou inclusive com a presença e a participação de vários atletas renomados do MMA. Vários grandes lutadores brasileiros, como o Verdun, como o Aldo, Rafael dos Anjos e, claro, os dois lutadores brasileiros mais famosos e populares da atualidade: Alex Poatan, campeão do peso médio, e Charles do Bronx, ex-campeão do peso leve. E hoje a pauta vai ser sobre o Charles, porque o próprio ex-campeão dos leves e pessoas ligadas a ele estão começando a deixar várias pistas de que algum anúncio está por vir. E quando eu digo anúncio, vocês sabem o que eu quero dizer, que logo logo devem anunciar a próxima luta de Charles do Bronx. A primeira pista foi deixada pelo próprio Charles, no primeiro evento do ano, no primeiro UFC Fight Night de 2023, em que ele foi para Las Vegas para ajudar os seus parceiros de treino que iam lutar nesse card. E logo em seguida, ele e seu manager e treinador, Diego Lima, se reuniram com Dana White e os dirigentes do UFC. E Charles até chegou a postar uma foto da reunião. Em seguida, ele concedeu uma entrevista para o site The Mac Life e disse que planeja voltar a lutar em abril, em meados de abril, um mês depois da programação original que ele tinha falado, que ele queria voltar em março, e agora parece que o plano é abril ou maio. E como possível adversário, ele citou nessa entrevista o Beneil Dariush. E também na semana da luta do UFC 283, teve ali meio que um perguntas e respostas com os fãs e com a mídia. O Charles estava lá e ele respondeu a um fã a mesma coisa, que ele pretende voltar em abril contra o adversário mais credenciado que o UFC colocar para ele. Contra o Makhachev, o que você acha que você tem que mudar no plano de jogo? Você acha que você tem que mudar ou só foi uma noite ruim? Mas de verdade, com todo o respeito do mundo, eu tive 10 minutos de uma noite ruim. Eu não mudaria nada para lutar contra o Makhachev. Isso vai acontecer de novo. Essa luta vai acontecer. Você pode ter a maior certeza do mundo. Essa luta vai acontecer. Eu vou lutar em maio, abril. Não importa contra quem vai ser. Deus vai me abençoar, eu vou vencer. E aí no final do ano eu vou fazer minha revanche contra o Makhachev. E falando de próxima luta, eu acho que a gente tem que pensar bem com a razão mesmo. Né, quem é o próximo cara, o cara que vai vender, o cara que o UFC quer que seja, né, que se vencer, lute pelo título. E aí a gente tem, né, Diego, Jorge Patino Macaco, para poder trabalhar e ver quem é esse cara. O time é esse, abril, maio, vencendo, Deus me abençoando, quem sabe a revanche, né, aqui no Brasil, em São Paulo, seria, final do ano do sonho. Ainda na semana da luta, o Charles e o Fabrício Verdun participaram de mais uma edição do Flow Podcast, durante, inclusive, o card do UFC 283. Flow Podcast que está sendo patrocinado pelo UFC Fight Pass, quem diria? E na entrevista, o Charles comentou sobre várias coisas, sobre sua história, sobre sua última luta, sobre uma possível revanche contra o Islam Makhachev e também qual vai ser a sua próxima luta. E, de novo, ele falou que vai ser em abril ou em maio. A noite, não tive uma noite, eu tive 10 minutos de uma noite ruim. Putz, que merda. É isso que aconteceu. 10 minutos de uma noite ruim. Quem me acompanha, quem sabe, quem me viu lutar, eu não tinha 10% do Charles ali dentro. Então, às vezes, a gente erra coisas que a gente não deve errar, entendeu? Às vezes a gente aceita no momento que a gente não devia aceitar. Foi isso que aconteceu. Em maio eu vou voltar 10 vezes melhor. E aí, no final do ano, a gente vai se encontrar. Maio maio é um outro cara. Maio é o que eu pedi pra lutar em maio. Eles estão tentando arrumar um cara pra lutar em maio. Tá. Mas como eu falei, eu preciso de um cara que seja o cara que o UFC queira, o cara que venda, um cara que o UFC saiba que seja, tipo, independente se eu vencer ou ele vencer, vai lutar pelo título no final do ano. E aí a gente tem que sonhar, quem sabe no final do ano em São Paulo, na minha terra, né? Lutar pelo título lá. Então, isso aí. Esse é o foco, a gente tá focando nisso aí. Tu não gostaria de que fosse um cara específico? Pode vir qualquer um? Como é que é? Na realidade, não um cara específico. A categoria, a minha categoria, a minha concepção, é das categorias mais difíceis que tem, né? Pô, também acho, cara. Então, assim, eu acho que na realidade, como eu sentei agora, essas últimas semanas eu tava no UFC, lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, e eu falei pra eles, assim, na realidade é pensar. Pensar com a razão agora e não com o coração. Quem é o cara que vocês estão vendo, que é o cara que vende PPV? Quem é o cara que vocês acham que vai lutar pelo título? Quem é o cara que vocês estão vendo que vocês gostam? Não adianta falar assim, esse é o cara, é uma luta boa pra mim, e esse não seja o cara que o UFC quer. Então quem foi esse cara, eu vou estar pronto pro dia. Qual que é o dia? Eu quero lutar em maio. Maio eu tô pronto pra lutar em maio. Então vambora. Luta em maio, final do ano. Vambora fazer acontecer. Então essa é a realidade. Tem que pensar direitinho, focar, continuar fazendo as coisas que não é visto nem lembrado, tá ali, aqui, trabalhando, treinando, esperando a oportunidade. Daqui a pouco eles ligam. Esse é o cara. Então esse é o cara, então vambora. E ontem tivemos mais uma pista deixada pelo próprio Charles, que é bem autoexplicativa. Uma mensagem de loading em uma caneta, como se ele estivesse prestes a assinar e anunciar
a sua próxima luta. Então, pessoal, a notícia de hoje é a seguinte: logo, a qualquer momento, eu diria que até o fim dessa semana, eu acho que vão anunciar a próxima luta do Charles do Bronx. E de novo, tudo indica que vai ser contra o Beneil Dariush. Tá acontecendo aquilo que eu previ em um vídeo passado. Lembram que eu falei que a próxima vaga para disputar o cinturão dos leves ainda não tá definida, só que temos Charles, Dariush e Rafael Fiziev como principais candidatos? E eles precisam de mais uma grande vitória para firmar essa posição, para conseguir se tornar o próximo desafiante ao título? Pois é, e o Fiziev já tá fazendo sua parte, confirmou oficialmente a sua luta contra o Justin Gaethje. Se ele vencer, tem grandes chances dele ser o próximo da fila. E para não perder essa vaga pro Fiziev, o Charles então precisa de uma vitória mais expressiva, enfrentar um adversário mais credenciado, e o mesmo vale para o Dariush. A lógica então é que os dois se enfrentem, porque por mais que o Fiziev vença o Gaethje, o mais credenciado para disputar o cinturão vai sair dessa luta entre o Charles e o Dariush. Se vencer o Charles, o Dariush acumularia 9 vitórias seguidas e teria batido o ex-campeão da categoria. E o Charles, se vencer o iraniano, teria vencido o cara mais credenciado, aquele que tinha a maior sequência de vitórias ativa da categoria, fora o campeão. E como o próprio Charles disse, ele quer o adversário mais credenciado, o alvo de maior valor. Ele quer assumir o primeiro lugar da fila para disputar o cinturão de novo até o final desse ano. E esse adversário, esse alvo de maior valor é o Dariush, não tem a menor dúvida disso. E o Dariush quer a mesma coisa, quer enfrentar um cara que vai colocar ele na disputa pelo cinturão. E esse cara pro Dariush é o Charles. Então, pessoal, fiquem ligados porque até o final dessa semana devem anunciar a próxima luta do Charles do Bronx, que provavelmente ocorrerá em maio, e seu adversário também provavelmente vai ser o Beneil Dariush. Fiquem ligados que assim que sair a notícia oficial da próxima luta do Charles, você vai receber aqui a notícia aqui no canal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.